Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre composição de movimentos, né? Esse conteúdo está localizado aí na unidade 5, na página 270 do material de vocês. Então vamos entender o que é essa composição de movimentos. Bom, essa composição de movimentos ela é baseada no princípio de Galileu. O que Galileu dizia? Ele dizia que quando um corpo ele vai descrever dois movimentos independentes, eles devem ser analisados de maneira separadamente. Por quê? Porque um pode estar influenciando no outro. Então, essa independência dos movimentos simultâneos, ela acaba aqui gerando um resultado diferente, como nós vamos ver nos exemplos. O exemplo mais utilizado é quando um barco se movimenta em um rio, mas também podemos usar um avião se deslocando pelo ar e outros exemplos. Mas vamos utilizar aqui o barco que fica mais fácil da gente entender. Então, um barco, gente, quando se desloca no rio, ele tem, por exemplo, a velocidade do barco e também ele está sob influência de um outro fator, que é a velocidade da correnteza desse rio. Então, esses dois movimentos aí, eles são independentes, mas o que pode acontecer? Pode acontecer que um pode influenciar no outro. E aí nós vamos entender como é que ele influencia em situações diferentes. Por exemplo, quando o barco ele se desloca paralelo às margens e a favor da correnteza. O que isso quer dizer? Que o barco está se deslocando no mesmo sentido da correnteza. Esse VB aqui significa a velocidade do barco e esse VC é a velocidade da correnteza. Então, se nós observarmos aqui, olha só, as setas estão apontando para o mesmo lado. Então, vamos imaginar que essa parte azul aqui é a água do rio e aqui eu tenho as margens aqui pelo lado de fora. Então, esse barco está se movimentando no mesmo sentido da correnteza. E aí a gente tem uma expressãozinha para a gente calcular qual é a velocidade resultante para isso aqui. No caso, esse VR, que é a velocidade resultante, quando o barco estiver se deslocando no mesmo sentido da correnteza, né, a mesma velocidade do barco e da correnteza no mesmo sentido, eu vou somar essas duas velocidades. Eu vou pegar a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar que esse barco está se deslocando a 10 metros por segundo. E que a correnteza do rio ela é de 8 metros por segundo. Então, o que eu faço para me obter a velocidade resultante nesse caso? Então, eu tenho dois movimentos. O movimento da água, da correnteza, que é de 8 metros por segundo, e o movimento do barco, que é de 10 metros por segundo. Então, como eu tenho esses dois movimentos, a minha resultante desses dois movimentos vai ser a soma. Então, eu vou fazer, olha só, velocidade resultante vai ser igual. A velocidade do barco, nós sabemos que é 10, e a velocidade da correnteza é 8. A gente vai só somar para obter a velocidade resultante. Vejam que é muito simples. Então eu vou ter uma velocidade resultante de 18 metros por segundo. Bom, agora uma segunda situação. Quando o barco está se deslocando, de novo, paralelo às margens, tá? Só que contra a correnteza. Quer dizer o quê? Que a correnteza do rio está apontando para um lado e o barco está apontando para o outro. Ou seja, ele está fazendo um movimento contrário. Ele está indo contra a correnteza. Nessa situação, a gente vai pegar a velocidade do barco e subtrair da velocidade da correnteza. Quando é que eu vou utilizar essa expressão aqui? Quando, no caso, esse barco estiver se deslocando contra a correnteza. Ou, por exemplo, se fosse um avião, quando o avião estiver se deslocando contra a corrente de ar. Então, a gente está usando, como eu já falei, o exemplo do barco, mas pode ser utilizado outros exemplos, que o barco fica mais didático. Então, esse barco aqui está com uma velocidade de 12 metros por segundo. E a velocidade da correnteza, no caso aqui da água, é de 7 metros por segundo. Como é que eu vou obter a velocidade resultante? Subtraindo. Nesse caso aqui, a nossa velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. No caso, a velocidade resultante vai ser, a velocidade do barco é 12, menos a correnteza é 7. É só a gente fazer essa subtração. Nós vamos obter 5 metros por segundo. Então, essa velocidade resultante aqui é o que nós vamos ter da composição desses dois movimentos. Agora, o que acontece nessa situação? O eixo do barco está perpendicular à correnteza. O que acontece? Se o barco ele fosse deslocar nessa direção, ele está aqui no meio do rio e ele está indo aqui para essa margem. Como tem uma influência da correnteza, como eu vou ter uma velocidade aqui também na correnteza da água, o que vai acontecer? Por mais que ele saia apontando para frente, esse barco vai acabar atracando em outro ponto mais aqui na frente. Então a nossa velocidade resultante vai ser esse vetor resultante aqui. Porque por mais que ele se desloque apontando aqui para frente, a velocidade da correnteza vai impulsionar ele para o lado. Então nossa velocidade resultante vai ser
essa linha aqui de VR. Como é que eu resolvo? Baseado no teorema de Pitágoras. E que no caso aqui nós vamos substituir a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Então eu faço isso porque o meu barco, de novo, ele está apontando nessa direção, tá? Mas como ele tem a influência da correnteza, né, que vai impulsionando, ele acaba que se movimentando nessa direção, porém a correnteza vai arrastando ele nesse outro sentido aqui, até que ele atraque aqui na outra margem. Então ele tem uma influência da correnteza. Foi o que eu falei no início para vocês, que alguns movimentos eles vão estar influenciando em outros. Então eu tenho aqui uma velocidade do barco, digamos que esse barco está a 8 metros por segundo, e que a velocidade da correnteza, ou seja, a velocidade da água que está apontando para cá, é de 6 metros por segundo. E a velocidade do barco que está apontando para cá é de 8 metros por segundo. Só que lembrando, esse barco vai acabar atracando nesse ponto. Então a nossa velocidade resultante vai ser esse vetor aqui. Então como é que a gente calcula isso? Vamos substituir, né? VR é a velocidade resultante ao quadrado. Qual é a nossa velocidade do barco? É 8. Então nós vamos pegar 8 e elevar ao quadrado. E a velocidade da correnteza é 6. Vamos pegar 6 e elevar ao quadrado. E aí nós vamos fazer essa relação aqui. VR ao quadrado vai ser igual 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. Agora a gente soma esses dois valores. Nós vamos ter um total de 100. E esse v ao quadrado aqui, vocês já aprenderam, indica que nós temos que fazer a raiz quadrada do número que está aqui na frente. Então quando eu fizer, esse 2 some, fica só o VR que nós estamos procurando. Então VR, velocidade resultante, vai ser igual a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Como é velocidade, 10 metros por segundo. Agora aqui o que acontece? O barco atravessando o rio na menor distância possível. Então para o barco atravessar o rio na menor distância possível, a gente entende que ele tem que atravessar em linha reta. Então ele tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que para acontecer isso aqui, atravessar em linha reta, ele vai ter que apontar a sua velocidade, o seu deslocamento nesse sentido. Por que ele vai ter que apontar nesse sentido? Nós acabamos de ver no exemplo anterior. Nós temos aqui a influência da velocidade da correnteza, que está nesse sentido aqui, ó. E aí, como a velocidade da correnteza ela vai influenciar no barco, então para ele se deslocar de A para B, ele vai ter que apontar aqui nessa outra direção, tá? E o que acontece? A velocidade da correnteza vai empurrando ele até que ele atinja aqui o desejado, que é se deslocar na linha reta de A para B. Então ele aponta, né, o barco para a outra direção, ele vai atravessar o rio meio que de lado, tá? Acontece isso, tá? Ele aponta o barco de lado para que com a velocidade da correnteza ele vá corrigindo o seu percurso para compensar esse deslocamento que está fazendo para o lado. E quando ele compensa esse deslocamento feito para o lado, o que acontece? Ele acaba que se deslocando em linha reta, porque ele vai apontar para lá, porém como tem influência da correnteza, ele vai, ao tempo que ele vai se deslocando, ele vai sendo puxado pela correnteza até chegar no ponto que ele quer se deslocar, que é de A para B. Nesse caso aqui, nós utilizamos essa regrinha aqui. VR ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco ao quadrado menos, no caso aqui, menos, tá? A velocidade da correnteza ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Digamos que esse barco ele se desloque, né, com uma velocidade de 6 metros por segundo. E a correnteza que está ali influenciando naquele rio é de 2 metros por segundo. Nós vamos só substituir essas informações aqui nessa expressão. Então nós vamos ter o que? VR ao quadrado vai ser igual. Quem é a velocidade do barco? É 6. 6 ao quadrado. Menos a velocidade da correnteza, no caso aqui é 2. 2 ao quadrado. Nós resolvemos essa expressão. Nós vamos ter 6 ao quadrado é 36. E 2 ao quadrado é 4. E vamos fazer a subtração agora. 36 menos 4. Que vai dar 32. Então vocês já sabem, né? Tá ao quadrado aqui, eu preciso fazer a raiz quadrada. Vocês fazem a raiz quadrada e encontram um valor aproximado. No caso, raiz quadrada de 32 vai dar uma velocidade resultante de 5,6 metros por segundo. Então, a velocidade resultante aqui, que ele vai obter, é de 5,6 metros por segundo. Ele apontou nessa direção e a velocidade da correnteza corrigiu o percurso dele para que ele conseguisse atravessar aqui em linha reta. Então, tem uma diferença do caso anterior.